E nós abrimos o Bom Dia Brasil de hoje falando de mais uma tragédia. O México conta as vítimas e os prejuízos de mais um terremoto devastador. Já são 217 mortos, Ana. 217 mortos e muitos corpos ainda estão debaixo dos escombros. Vou ver aqui para o nosso telão, então, trazer logo as primeiras informações dessa tragédia no México. Mais de 50 prédios desabaram por causa desse tremor, que teve uma magnitude de 7,1. E o centro foi perto dessa cidade aqui, Izúcar de Matamoros, que fica no estado de Pueblas, perto da divisa com o estado de Morelos. O terremoto foi a uma profundidade de 51 quilômetros e provocou muita devastação porque aconteceu numa área muito populosa, a 120 quilômetros da capital, a Cidade do México. E essa área aqui, a região metropolitana da Cidade do México, tem perto de 20 milhões de habitantes. Até agora, foi, inclusive, a área com o maior número de mortos, 86 pessoas. Houve mortes também nos estados de Morelos, 71 pessoas, Puebla, 43 mortos. Também registraram vítimas os estados do México, com 12 mortos, Guerreiro, com 4 mortos, e tivemos um morto no estado de Oaxaca. E nós vamos conversar agora ao vivo com a nossa correspondente em Nova York, Sandra Coutinho, que você tem informações aí agora sobre o terremoto, não é? Sandra, bom dia. Bom dia para você e para a Ana. Olha, nesse momento as equipes de resgate correm contra o tempo para encontrar sobreviventes. Um desses resgates mobiliza especialmente os mexicanos. Os socorristas reviram os escombros de uma escola de ensino fundamental que desabou na Cidade do México, matando 26 crianças e 4 adultos. Outros 30 adultos e alunos e 8 adultos estão desaparecidos. O presidente Henrique Peña Nieto supervisiona pessoalmente o resgate, que tem a participação de 500 militares e 200 bombeiros. O que impressiona nesse trabalho pós-terremoto é a participação de voluntários. Eles formam cadeias humanas junto com bombeiros e soldados para levar água, comida, remédios aos sobreviventes que ainda estão presos nos escombros. Mais de 50 prédios desabaram na Cidade do México e nos estados de Morelos e Puebla. O tremor levou milhares de pessoas às ruas. Algumas passaram a noite ali mesmo porque acharam mais seguro. As autoridades alertam para ninguém fumar, porque há vazamentos de gás que podem provocar explosões. 2 milhões de pessoas estão sem luz na capital. O México é um dos países mais sujeitos a tremores de terra. No início do mês, um terremoto de 8,1 de magnitude matou 90 pessoas. O tremor de ontem marcou uma coincidência mágica. No dia 19 de setembro de 1985, o México foi sacudido por um tremor de 8 graus de magnitude, o mais devastador da história do país. A capital, Cidade do México, ficou completamente arrasada. Pelo menos 10 mil pessoas morreram. Desde então, essa data é dedicada à memória das vítimas, até que essa tragédia se repetiu exatos 32 anos depois. O 19 de setembro com homenagens, como acontece no México. Uma missa em memória dos 10 mil mortos do grande terremoto de 1985. E treinamentos para que uma tragédia como aquela não se repetisse. Mas o que era simulação virou pânico de verdade. Esse homem disse que viu um prédio desabar. Muitas crianças estavam lá dentro. Foi lamentável, muito impressionante. E muito impressionante. A mulher conseguiu chegar a tempo de resgatar o filho e fugir por uma escada antes do edifício desmoronar. Uma escalera. Nas ruas, os mexicanos assistiram, atordoados, aos efeitos de uma terrível coincidência. Rapidamente, os moradores reuniram água, comida e remédio para as vítimas. Voluntários se multiplicaram numa busca incansável por sobreviventes. Foram horas escavando nos escombros. Vez por outra, uma gritaria quebrava o desânimo geral. Era mais um sobrevivente. Um breve alento num dia
que teima em ser trágico para os mexicanos.